Olá, primeiro ano, bom dia. Espero que tudo esteja bem com vocês, que vocês estejam dando conta do recado com muita disciplina, com muita organização, né? Vamos ver quando que a gente sai dessa, mas a gente não pode perder esse ano não, e aí depende muito de cada um de vocês, né? A gente está muito preocupado com isso, mas vamos em frente. Bom, nessa videoaula de hoje, nós vamos sair agora do trovadorismo, tá certo? No plantão de daqui a pouco a gente vai fazer aqueles exercícios sobre o trovadorismo, cantigas, e mais ou menos a gente vai encerrando isso. Mas agora nós vamos ver aquele momento de transição do trovadorismo para o classicismo, né? Seria bom que quem não tem aquele quadro das épocas literárias, aquele esquema das épocas literárias, trovadorismo, classicismo, barroco, arcadismo, etc., pegasse aí para dar uma olhadinha, para acompanhar essa aula, esse início pelo menos, né? Que eu vou voltar lá naquele esquema para uma explicação muito necessária para vocês entenderem esse humanismo aí, que é um momento de transição, né? Porque pegando o quadro, tá lá do século XI a XV, o trovadorismo. Depois passa para 16, classicismo, quinhentismo no Brasil, etc. Né? Como a gente vai ver mais para frente. Depois barroco, arcadismo, cada um com um século. Bom, o trovadorismo, ele pega mais ou menos toda a Idade Média, essas cantigas, aquele estilo do feudalismo, o feudo, os feudos que se subsistiam, né? Eles mesmos produziam a sua subsistência, não precisava de ir na cidade para comprar lá, nem tinha cidade naquele tempo, né? Não tinha os burgos ainda. Agora, no fim da Idade Média, na alta Idade Média, isso aí começa a mudar. E muda assim muito rapidamente para aquela época, né? Porque aí vai decaindo os feudos, vai terminando o feudalismo, vão se formando o quê? Os burgos, né? Que a gente chama as cidades. Então há um êxodo já, né, daqueles feudos, já se formam os burgos. Agora, os burgos não é como o feudo, que agora tem que começar o comércio, tem que começar, cada um produz uma coisa, a troca, as feiras que acontecem aí, né? E vai decaindo um pouco aquela classe feudal, do senhor feudal, a nobreza, os cavaleiros e os servos, né? Agora já começa a ver os grandes comerciantes, aí nós vamos já começar a burguesia, né? A partir desses burgos aí, começa lentamente lá para trás, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, sobretudo, é a lentidão lá para trás dessas mudanças todas, né? Porque quando a gente fala lá no trovadorismo, século XI a XV, não significa que até o último dia do século XV foi trovadorismo e depois os 16. Não, não é nada disso, né? Eu vou falar de três grandes autores italianos agora, por exemplo, que não viveram lá no século XV, viveram bem antes, né? Que são os pais desse humanismo aí, né? Que o humanismo em Portugal, ele chega mesmo, né? No século XV. Mas na Itália ocorreu muito antes, né? A primeira figura aí desse humanismo seria o pai do humanismo, mais ou menos. Eu vou falar de três autores italianos. O primeiro é o Dante Alighieri. A gente já falou dele quando a gente falou daquele adjetivo dantesco, lembram? Né? Por causa da obra dele, A Divina Comédia. Bom, quem foi o Dante? O Dante nasceu em 1265, 1265, né? É século XI, quando está começando Portugal, ele está lá atrás. E ele vai morrer em 1321, certo? E ele é o grande, dizem que ele é o fundador da língua moderna italiana, o Dante Alighieri, com aquela obra famosa dele, é o pai do humanismo. Ele também fazia um pouco sonetos. E outra pessoa, outro grande autor italiano também do humanismo é o Francisco Petrarca. Ele nasceu em 1304 e morreu em 1374.
Então, quando ele nasceu, o Dante ainda estava vivo, né? Estava bem velhinho, mas estava vivo ainda, porque ele vai nascer em 1304. Esse Francisco Petrarca, que é o criador do soneto moderno, né? Ele é o criador do soneto moderno. Aliás, a nossa apostila, se vocês estiverem também acompanhando, a apostila, eu estou na 3 agora, já, gente, para começar o humanismo. Na apostila 3, página 5, ela inicia com um lindo soneto do Petrarca. Nós vamos analisar numa aula aí esse soneto, eu não vou lê-lo agora para a gente não perder muito tempo, tá bom? Mas é interessantíssimo como que lá atrás o Petrarca já faz esse tipo de soneto que o Camões vai responder à exaustão depois no classicismo português, né? E além do Petrarca, tem um outro contemporâneo dele que nasceu quase no mesmo tempo, o famoso Giovanni Boccaccio, nasceu em 1313 e morreu em 1375. Então são esses 3 autores lá para trás, né, que criam já aquele humanismo na Itália. E depois a coisa em Portugal vai chegando aos poucos, porque vamos voltar para essa época aí, que seja a Alta Idade Média. Como é a comunicação naquele tempo? É lentíssima, né? As ideias lá quase que não se propagam, né? A coisa leva anos e anos e anos. É totalmente diferente de hoje, por exemplo. Agora, isso vocês podem observar naquele quadro, né? Que vocês vejam quanto tempo dura o trovadorismo. Certo? Depois a gente vai cair na Era Clássica, são 3 séculos, 16, 17 e 18. Né? Um século para cada época, classicismo, barroco, arcadismo, um século cada. Depois, a Idade Moderna, é o século XIX. Aí nós temos quantos movimentos? Tem o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, são 5 num século só aí. Né? E depois, século XX, o modernismo, nós já estamos no XXI, e se determinou, foi tanta coisa que ocorreu depois, que não sistematizou para frente, né? Século XX, lá no quadro de vocês, naquele quadro que eu dei no começo do ano, no esquema nosso das épocas literárias, e mesmo que está aqui na apostila do Positivo, para no modernismo, século XX. E põe lá 20 e 21. Quando que isso vai ser sistematizado? Não sei. Né? Quantas e quantos movimentos ocorreram no século XX? Inúmeros. Tá certo? Um antes da Primeira Guerra, por exemplo, outro entre a Primeira e a Segunda, e depois da Segunda, centenas e centenas de movimentos que ocorreram, e hoje continuam a acontecer. Não sistematizou ainda, né? Vamos ver, não sei quando que vai sistematizar isso, mas é mais ou menos isso aí para a gente entender isso lá para trás, né? Porque alguém fala, poxa, o Dante Alighieri, o Petrarca, o Boccaccio são humanistas, estão nessa transição? Estão nessa transição, porque eles criam o humanismo, eles vão pregando um outro tipo, né? Sair daquele tipo de amor, da vassalagem, como era lá no feudalismo, e cair para um amor mais real, né? E aos poucos também, né? Agora eu vou pegar 2 termos, que isso estava lá no esquemão, né? O trovadorismo. Qual a característica principal do trovadorismo? É o teocentrismo. Já o humanismo, ao fazer a passagem para o classicismo, porque o classicismo é antropocentrismo, é o homem como centro. O humanismo já começa a pôr o homem como centro. Começa a ver a queda daquele espírito muito religioso, a Igreja Católica que unia tudo naquela época, aqueles sentimentos todos medievais, religiosos que havia, vão decaindo, 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 e o ser humano começa a fazer uma volta para a antiguidade clássica, greco-latina, né? E a antiguidade clássica greco-latina é pagã. Não tem a figura de cristã lá dentro, por exemplo, né? Então agora é esse retorno ao homem como centro do universo e não mais Deus como era lá na Idade Média. Do teocentrismo a gente passa para o antropocentrismo. É bom a gente entender bem esses 2 termos aí,
para a gente não fazer muita confusão com isso e entender um pouco a lentidão dessas mudanças naquela época lá, né? Essa é mais ou menos a introdução que eu queria deixar para vocês hoje, né? A respeito do humanismo. Depois, na videoaula da semana que vem, a gente entra mais diretamente nas manifestações literárias do humanismo em Portugal. Agora a gente vai ver como que esse humanismo aconteceu em Portugal. Hoje eu estou falando do humanismo no Ocidente, sobretudo na Itália. A Itália foi o país do humanismo e com esses três autores aí, o Dante Alighieri, a apostila vai falar mais do Dante Alighieri. Do Petrarca tem uma poesia lá dele que a gente vai analisar num plantão de dúvidas e provavelmente eu passo isso para a semana que vem, esse soneto do Petrarca para ser analisado. E cita rapidamente, só cita o Giovanni Boccaccio. Eu queria que vocês ficassem com esses três nomes dos pais do humanismo em literatura, né? O Brasil está totalmente fora disso, nem existe ainda, nem foi descoberto, né? O Dante Alighieri, o Francesco Petrarca e o Giovanni Boccaccio. São os três grandes autores e literatos italianos, pais diretamente do humanismo. E o Petrarca, ele cria a forma moderna do soneto como nós conhecemos, né? 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. A gente já falou muito de soneto aí, muitos declamaram sonetos naquela apresentação lá de autores, quando a gente viu lá as estruturas dos textos em poesia, né? O soneto entrou aí como uma matéria-prima. Ele vem lá de trás. O Dante fazia, tem sonetos do Dante também, mas é um outro tipo de soneto. O soneto foi se desenvolvendo aos poucos, né? Mas ele se firmou. E hoje, mais de quantos anos após, ele continua nessa mesma forma clássica, né, do soneto. 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Quem se aventurar a fazer um soneto hoje vai ter que seguir essa linha aí, tá certo? Então, por hoje, eu já estou com quase 13 minutos, né? É mais ou menos isso que eu ia deixar para vocês, essa introdução ao humanismo. Mas hoje eu passei assim mais umas ideias gerais para vocês entenderem essa mudança. O humanismo ele não se constitui um movimento como trovadorismo, classicismo, barroco, mas ele é a transição e uma transição muito importante dessa passagem do medieval para o clássico, né? Uma passagem que naquela época, devido às circunstâncias, devido ao que havia naquela época, o viver social daquela época, é lento, lento, lento em relação ao dia de hoje. Tá bom? Um bom dia para vocês. Daqui a pouquinho a gente se encontra no nosso plantão de dúvidas. Espero todos lá. Tchau, um abração saudoso a todos.